Olá, amados, graça e paz, compartilhar com os amados uma palavra em o Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15, fala da multiplicação dos pães. Diz: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus nos dá muita lição, de autoridade. A autoridade que Deus nos ensina, principalmente quando veio revelada através do Filho, Cristo Jesus, é a autoridade de submissão. Nota-se que Jesus ele sempre pergunta, assim como ele diz aos seus discípulos, mas ele já sabia o que fazer. Ele dizia isso para experimentá-los, para ver a sua fé em relação a várias situações, porque os seus discípulos já estavam purificados, porque aquele que ouve a voz de Jesus, ele é purificado, ele é santificado, ele tem as virtudes de Jesus. Mas Jesus sabia da incredulidade dos seus discípulos, e por sempre ele colocava-os à prova. Pedro, às vezes, revelava Jesus: quem diz que tu és? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, E Pedro, com a revelação do Espírito Santo, que é a única forma de nós reconhecermos Cristo Jesus, disse: tu és o Filho do Deus vivo. Mas por muitas vezes ele também negou Jesus. Nós precisamos de estar não na carne, mas em espírito a cada dia. Mas nesta palavra o que me chama a atenção é que, devido àqueles sinais, alguns diziam, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo, porque os sinais que o acompanhavam eram indiscutíveis, a sua autoridade, a sua forma de pregar, Deus é aquele que coloca as palavras em nossas bocas, é aquele que nos dá sabedoria, graça. Isso tudo é através do Filho, porque a palavra diz, que Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis.
né? Eles não aceitavam, rejeitavam o próprio Jesus que veio em nome do Pai, mas eles estavam dispostos a aceitar qualquer outro que não viesse de Deus, porque a verdade confrontava aquele povo que vivia na lei. Mas nós temos que aprender como discípulos de Jesus, conforme em João no capítulo 5 e 41, o mestre nos ensina: eu não aceito honra que procede dos homens, né? Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, e todo aquele que é discípulo de Jesus sabe que não deve gloriar em nós mesmos. Jesus nos ensina a negar a si mesmo, né? Em João 5,34 diz: eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Jesus, quando via que eles logo o reconheciam, né, queriam torná-lo como um rei, né? E Jesus, a finalidade dele não veio para ser rei aqui na terra, né? Não foi para tomar governo dos reis, né? Mas sim para operar a justiça de Deus. Era necessário que ele perecesse, né? Que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, para que através desta fé em Cristo Jesus nós alcançamos, né, essa glória, né, essa honra, né? Porque aquele que tem o testemunho através de Cristo Jesus, ele é honrado, né, diante dos homens, mas ele é humilde. Ele sabe que o testemunho, essa honra que vem em sua vida, é para que o nome venha a ser glorificado, conforme João 7,18 diz: aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça, né? O testemunho que Deus nos honra, que nos procede, ele não vem de homens, né? É o próprio Pai que, através de Cristo Jesus, nos ordena que sejamos honrados, né? Mas todo aquele que recebe essa honra que vem dos céus, ele é humilde, manso de coração, e ele sabe que isso é para o testemunho, porque através do seu testemunho, que é verdadeiro, né? Através de um testemunho que não há injustiça, muitos são alcançados a mesma justiça da qual foi alcançado, né, pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo fiel testemunho. Amém, amados? Então, que a cada dia nós fazemos como Jesus, né, que quando vier homens querendo nos honrar, é melhor sair para um monte e orar para o Pai. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.